Está começando agora o treinamento de postes da B&B Iluminação. Presta atenção que agora você vai saber tudo, pelo menos tudo que eu sei, eu vou te passar sobre postes aqui, o que a gente fabrica e o que a gente não fabrica, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa que você precisa saber sobre os postes. Existem 4 principais materiais em que os postes são fabricados. Claro que devem existir mais, mas esse aqui é onde a gente mais encontra no nosso mercado, aqui onde a gente atua também. São eles os postes metálicos, nesse primeiro exemplo aqui, né, com esses postes mais curvados, a possibilidade do metálico, é bom que a gente pode fazer a arte que precisar, né? Os postes de concreto, que são geralmente postes que usados na distribuição de energia, ou até mesmo em algumas iluminações, quando o poste é muito alto, 20, 25 metros. Os postes de fibra de vidro, que são os postes que vêm aí com um selo verde, vêm para substituir alguns postes de concreto, é utilizado também em algumas iluminações. Só que ainda é muito caro, uma tecnologia ainda que poucas pessoas dominam. E os postes de madeira, que apesar de estarem em desuso, ainda tem a sua utilidade em determinados ambientes. Então, hoje a B&B ela fabrica postes metálicos, por isso que eu coloquei aqui em negrito, postes metálicos. A gente vai falar um pouco mais sobre esses postes metálicos. E o que a gente pode mais falar sobre postes? Primeiro, a gente tem que entender quais são os ambientes que esses postes são instalados. Aonde que eu vou usar poste, onde que eu vejo poste, para que serve um poste. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês que a gente usa poste em vias de tráfego de automóveis, que são ruas, avenidas, rodovias. Tudo isso são locais onde a gente vê poste e a partir de agora você vai começar a enxergar poste em todos esses lugares. Nas vias de tráfego de pessoas, né, que são as pistas de caminhada, calçada, onde passam pessoas por ali. Estacionamento, seja em supermercado, shopping, aeroporto. Claro que estacionamento de áreas externas, né, áreas abertas. Não faz sentido colocar poste em uma área interna. A não ser que a gente vai falar daqui a pouco, que é a parte decorativa. Além disso, praças e parques para deixar iluminado também, trazer tanto comodidade e segurança ali para os parques. Pátios, onde pátios pode ser de galpões logísticos, de posto de gasolina, enfim, um pátio que eu preciso iluminar. A iluminação vem de cima, vou precisar de um poste. Mesma coisa quando a gente, dentro desse pátio, tem um esporte sendo praticado. A gente já parte para quadras e estádios, onde também é utilizado postes e algumas torres também de iluminação. Mas quando a gente trata de menores, né, quadras esportivas, geralmente são postes. Jardins, que já seria o caso para iluminar um jardim, fazer alguma decoração naquele jardim. Fachada de prédios, principalmente órgãos públicos, onde colocam um mastro para a bandeira, né? E entre outros ambientes. Geralmente, quando precisa de iluminar algum ambiente externo, a gente usa poste para fixar a luminária ou a parte de segurança para colocar câmera, enfim. Todos esses ambientes. Então, é um produto muito democrático, né? Ele dá para iluminar vários tipos de lugares. Bom, como a B&B fabrica postes metálicos, a gente vai falar um pouco mais sobre esses postes metálicos aqui, porque eles se dividem em algumas categorias, onde na B&B a gente chamou de linhas, né? Linha Urban, linha Orne, linha Versa, linha Vigia, linha Forza, enfim. Quais são esses tipos de postes, né, Lucas? Primeiro deles, os postes simples. Vamos dizer aí, 80% das vendas são esses postes simples, onde eles são subdivididos em retos e curvos. Eu trouxe aqui para vocês esse exemplo aqui em cima, ó, um poste reto, como o próprio nome já fala, é só uma torre, né, aqui, só um cilindro aqui. Um poste curvo, ele pode ser tanto simples quanto duplo, né? Aqui eu trouxe um exemplo de um poste curvo duplo, mas ele poderia ter só um braço ali, se ficar só uma parte curva, que a gente chama de curvo simples. O que é um poste ornamental? Lembrando, esses postes simples, na B&B a gente chama de linha Urban. Então, se você entrar lá no nosso site ou no nosso catálogo e ver lá, linha Urban, refere-se a esses postes que são mais simples. Postes ornamentais da linha Orna aqui na B&B, né? São projetos específicos que ou estão ali para embelezar a cidade ou a embelezar aquele ambiente que vai estar sendo instalado, mas ele não é somente para decoração. Ele tem o cunho muito de iluminação também. O pessoal usa muito em entradas de cidades, em entradas de condomínios, onde a gente vai colocar vai trazer uma identidade ali para aquela região. Orla também do mar, orla de rios também, a gente já forneceu para alguns projetos específicos nesse caso. Então são projetos que a gente executa, né? A gente precisa de todas as informações sobre esse poste, faz o gabarito, valida, testa e coloca em produção. Postes ornamentais. Quais são a diferença então do ornamental para o decorativo? O decorativo geralmente ele é
uma altura menor, ele vai ali no jardim, geralmente ele é um LED integrado, trouxe aqui um modelo do poste girafa com LED integrado, que a gente tem vendido bastante, e ele serve não só para iluminar, mas para decorar o ambiente também, ele faz parte do ambiente, e geralmente como ele está numa altura mais baixa, as pessoas visualizam mais aquele poste, né, chegam até ficar numa altura ali do olho da pessoa, porque justamente ele tem um acabamento mais premium e tudo mais. Outra categoria, e isso a linha versa, né? Outra categoria são postes para vídeo monitoramento, onde a gente enquadra na linha vigia. São postes utilizados para câmeras e radares. A gente fornece muito para empresas de segurança, ou até mesmo para empresas que participam de licitações públicas para a instalação dessas câmeras. Aqui eu trouxe 2 exemplos aqui, um postinho mais simples, né, para uma câmera só, e um poste mais robusto para aquelas câmeras que a gente fala speed dome, aquelas que costumam multar a gente quando a gente mexe no celular enquanto dirige, coisa que não podemos fazer, né? E os postes especiais da linha Forza são projetos mais robustos ou fora do padrão. Geralmente a gente tem no nosso portfólio postes que recebem placa solar, postes que precisam de uma estrutura mais forte para aguentar o que foi projetado para ele. Então a gente colocou o nome ali de linha Forza. O que você precisa saber dessas linhas aqui é justamente identificar o tipo de poste que vai para cada ambiente. Quando o cliente, ele porventura quiser um poste, a gente tem que entender o que o cliente vai iluminar, para o que ele vai precisar desse poste. Então, muitas das vezes, tendo isso como repertório, a gente já consegue identificar para o cliente. Bom, então vamos esmiuçar um pouco mais, vamos falar um pouco mais além disso, né, os acessórios para os postes. Então, os postes metálicos, muitas das vezes, tem os acessórios para esses postes. Quais são esses acessórios principais? Os braços, o braço ele geralmente vai direto na parede ou num poste de concreto. A gente vê muito esses braços na iluminação pública também, né? Loteamentos, onde tem via, tem avenida, tem rua, vai ter um poste desse, geralmente na parte pública, né? A parte privada, quando são os condomínios fechados, o pessoal coloca um pouco mais de uns postes curvos, né? Que são para iluminar ali a via de tráfego. Além disso, suportes, que são suportes para luminárias, ele pode ser para 1, para 2, para 3, para 4 luminárias. Eles geralmente vão no topo do poste e ali é encaixado a luminária. Então o fio passa dentro do poste, depois passa no suporte, encaixa na luminária, e aí pode ser vendido separadamente também. Na maioria dos casos, vendido separadamente. Cruzetas, essa cruzeta também vai no topo do poste, mas ela já não é para luminária, é para refletores, como eu falei, para iluminar pátios, uma iluminação que precisa ser para frente, não só para baixo. A gente usa a cruzeta, iluminar estádios, quadras. Então, a cruzeta também é um acessório vendido separadamente. E, por último, os chumbadores, né, que servem para fixar as sapatas no chão. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, quando a gente for falar de fixação dos postes. Então, aqui, os tipos de postes e os acessórios que são comercializados para eles também. É importante a gente ter isso em mente, porque quando uma pessoa está precisando de um poste, muito provavelmente ela vai precisar do suporte também, porque ela vai precisar de colocar alguma coisa ali no topo daquele poste, seja para iluminar, seja para colocar alguma câmera, enfim. E aí os suportes eles variam um pouco, né, de diâmetro, tanto o diâmetro de encaixe dele quanto o diâmetro de encaixe da luminária. Se for para a câmera, vai com uma chapinha na ponta, enfim. As possibilidades são infinitas, mas é bom você entender que é essa peça que vai anexada no topo do poste. Bom, e quais são as características que a gente tem que entender de um poste para que a gente possa, de fato, entregar para o cliente ali justamente o que ele está precisando, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, a gente vai falar bastante detalhado ali sobre cada uma delas. Então, formato de fabricação, hoje em dia existe o cônico contínuo, o telecônico, que eu deixei de negrito justamente porque é a forma que a gente fabrica aqui na B&B. O formato hexagonal e o octogonal. Outra coisa que a gente precisa saber do poste, a altura dele. De fato, como o poste está ali para iluminar um ambiente externo, né? A gente precisa saber a altura dele e geralmente o pessoal fala ou altura total ou altura livre. Eu vou explicar também a diferença deles. Diâmetro, o diâmetro da base do poste e o diâmetro do topo geralmente são diferentes para manter a conicidade do poste prevista em norma e pode variar de acordo com a utilidade ou modelo do poste. A gente também vai falar um pouco sobre isso. Fixação, se o poste ele é engastado, ou seja, se ele é sem sapata, sem aquela flange, sem aquela base ali, né? Ou flangeado, que seria o caso com a sapata ou com a flange.
O acabamento, pintura eletrostática ou galvanização a fogo, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E os opcionais que vêm no poste, diferente dos acessórios que são anexos ao poste, opcionais são algumas coisas que a gente pode fazer no próprio poste, que são elas janelas de inspeção e algumas furações específicas. Então vamos começar falando da fabricação, formato de fabricação. Hoje a B&B, ela fabrica o formato telecônico. O que é o formato telecônico? São cilindros maiores, com diâmetros maiores, que eles são cortados, geralmente em 2 ou 3 metros, e são soldados, uma solda longitudinal ali, em diâmetros menores para formar o corpo completo do poste. Tudo isso também estabelecido em normas, essas soldas, quanto que um tubo entra para dentro do outro, enfim. Já o formato cônico contínuo é uma chapa, uma bobina de chapa, que ela é cortada, geralmente ou no laser ou umas tesouras automáticas, e aí no final desse processo, essa chapa é dobrada e feita uma solda longitudinal em torno de todo o corpo do poste para poder formar esse produto peça única, né? Geralmente alguns postes cônico contínuo também maiores são emendados, mas enfim. Então a diferença entre o cônico contínuo e o telecônico é isso. A utilidade é a mesma, a altura vai ser a mesma. A forma de fabricação, às vezes, a especificação do cliente, a resistência também é a mesma. Seguindo os padrões de produção, não tem problema. E outros menos comuns, mas também feitos, são os hexagonais e octogonais. Seguem a mesma linha de raciocínio do cônico contínuo, que é uma chapa, só que em vez de ser calandrada, ela é dobrada e depois fechada também longitudinalmente, para que sejam feitos esses postes. Então, a gente vê muito esses postes aqui, às vezes, em sinalizações viárias, em outros tipos de postes que são de uma altura maior, nem sempre destinados à iluminação. O mais comum de todos, inclusive é o nosso, é o telecônico, o mais aceito e o mais fácil de instalar, enfim, e consequentemente o que gera mais concorrência também. Bom, mas é importante você saber isso. O telecônico é o que a gente fabrica, ok? Diâmetros, tubos maiores, soldados em tubos menores. Então a gente fica até à mercê também da disponibilidade desses tubos de diâmetros e espessuras de cada região. Beleza? Então, formato de fabricação são esses aí. Outra questão que a gente precisa estar bem atento, a altura do poste. Qual que é a diferença, Lucas, em altura livre e altura total? Imagina que eu deixei até esse exemplo aqui, ó, do poste engastado, já dando até um spoiler. Esse poste engastado, ele geralmente precisa de uma altura de engaste, esse Ezinho aqui, ó, que vai para dentro do chão. Só que quando esse poste ele está fora do chão, né, quando ele foi fabricado, mas ainda não foi instalado, as pessoas vão medir ele, às vezes mede o poste por completo, que dá a altura total. Sendo que a altura livre dele é de fato que vai ficar para fora da terra quando esse poste foi instalado. Então é sempre bom a gente entender isso, porque em alguma cotação pode variar um pouco. Fala que é 7 metros, mas é 7 metros a altura total ou altura livre? Porque se der uma divergência, pode ser por esse motivo. Aqui na B&B a gente fabrica postes de 2 até 15 metros de altura total, certo? E outro detalhe, quando o poste ele é maior que 6 metros de altura total, ele vai dividido. A gente faz algumas emendas que são emendas móveis. Eu vou gravar outro vídeo só falando de emendas móveis, emendas fixas para vocês entenderem um pouco mais da qualidade da nossa emenda móvel. Mas é importante a gente entender que eu vou ter um poste de 10 metros, ele vai 10 metros completo, eu vou ter que pegar um caminhão que carrega 10 metros? Não, geralmente ele vai dividido. Então, em múltiplos de 2 e 3, né? Então a gente sempre corta tubos com 2 e 3 metros para aproveitar a barra que é de 6 metros. Então vamos supor um poste de 8 metros, ele vai uma parte com 5, uma parte com 3. Entendeu? Isso porque para facilitar o transporte, a logística, tanto a logística interna quanto a logística para chegar até o cliente, e a galvanização também. Que a galvanização e até a pintura, ela tem uma limitação de 6 metros para não precisar de fazer a galvanização em duas etapas, ou até a pintura em 2 etapas, a gente divide esse poste. Não perde resistência, fica resistente da mesma forma e fica ainda mais fácil de instalar esse poste, não precisa de um caminhão Munk, como precisaria um poste de concreto ou até mesmo um poste cônico contínuo. Beleza? Então, sobre a altura do poste é isso. A gente precisa de saber a diferença de altura livre e altura total, as limitações que a empresa tem hoje e informar que quando o poste ele é maior que 6 metros, ele também é dividido. Beleza? Então, vamos avançar aqui para falar sobre diâmetro de base e diâmetro do topo. Como a gente fabrica o poste telecônico, né?
a base sempre vai ser maior do que o topo. Por quê? Respeitando a conicidade do poste prevista em norma para a gente melhorar também a resistência do ar ali, do vento que bate nesse poste, né? Então é só a gente olhar para a natureza e ver as árvores. Geralmente a base das árvores são maiores que o topo, né? Justamente porque a natureza já previu essa resistência do vento. Então, é importante a gente entender qual que é o diâmetro do topo, porque é lá onde vai encaixar o suporte da luminária. Se eu não tiver essa informação coesa, se eu não souber de fato qual é essa informação, se eu vender só o poste e o cara tem o suporte lá, eu preciso entender qual que é o diâmetro do suporte dele para eu dimensionar o poste aqui para encaixar direitinho, senão pode dar problema na obra depois. Beleza? E também esse diâmetro, ele varia de região para região, às vezes fornecedores e fabricantes de São Paulo, do Sul, usam diâmetros diferentes, até mesmo por conta da disponibilidade de matéria-prima. Na B&B, o nosso padrão hoje, para postes mais simples, é finalizar o poste com 2 polegadas. Então, finalizar lá em cima, né? Então, inicia na base, finaliza lá em cima. Ou, dependendo da análise, inicia lá em cima, finaliza embaixo. Enfim, ele sempre vai estar no final, lá no topo, com 2 polegadas, que representa 50,8 milímetros para esses postes simples. E quando o poste ele é para câmera ou quando é para mastro de bandeira, a gente finaliza ele com 63,5, que equivale a 2 polegadas e meia. Por quê, Lucas? Porque a câmera, poste para câmera, ele tem que ser mais firme. Não pode balançar tanto. Qualquer balançadinha ele já pode dar interferência na imagem. E o mastro, ele tem uma bandeira que tem um arrasto do vento muito grande. Então, para que ele fique mais robusto também, geralmente ele finaliza com 2 polegadas e meia, ok? Alguns lugares consideram 2 polegadas a medida de 60,3 milímetros. Isso é porque é um outro tipo de tubo, ao invés do tubo industrial, que geralmente é o mais utilizado, é um outro tipo de tubo, que a medida é diferente, as unidades de medida são diferentes, mas por isso é importante a gente tanto saber polegada quanto saber os milímetros, porque se for 60,3 e a gente tentar encaixar um outro diâmetro, não vai dar certo, beleza? Então esses são os pontos relevantes sobre o diâmetro de base e diâmetro de topo. Fixação dos postes. Lucas, mas você não trouxe imagens novas? Não, com essa imagem dá para mostrar tudo isso. A fixação dos postes tem 2 modelos, basicamente. São o modelo engastado e o modelo flangeado. Existem outras formas de fixar esse poste? Existe. Às vezes eu vou direto na parede, com a abraçadeira, mas aí ele já parte para ser engastado. Ele só não vai ser fixado no chão, ele vai ser colocado na parede. Qual que é a diferença básica entre os dois? O engastado, ele vai concretar diretamente no chão. Então, geralmente, é o que a gente tem alguma divergência de altura total e altura livre, porque alguns consideram a altura do engaste. Por norma, existe uma altura específica que a gente tem que deixar, uma altura mínima que a gente tem que deixar, a furação, tudo direitinho que a gente tem que fazer para passar os cabos, porque o poste vai estar concretado diretamente no chão, né? E como ele vai estar concretado, ele não pode ser removido facilmente. Se porventura você precisar tirar esse poste lá, tem que cortar na base, você perdeu aquilo ali que está para dentro do solo. Já o flangeado, ele é parafusado junto ao chumbador que foi previamente concretado. Então, a gente vai falar um pouco sobre o chumbador ali também. O chumbador, ele é essa peça que ele vai, ele é concretado e fica a rosca ali aparente, né? A gente encaixa o poste ali, a sapata ela geralmente vem com os furinhos, aqui a gente dá para ver esses furinhos aqui. Tudo isso normatizado também, a gente segue a NBR 14744, que dimensiona a espessura de sapata, comprimento da sapata, de acordo com a altura dele vai aumentando, vai diminuindo, vai ficando mais grosso, enfim. E o chumbador também, de acordo com a altura do poste, determinado chumbador. Então, esse chumbador a gente fabrica ele na empresa, ele é vendido separadamente. A gente chama de conjunto chumbador, que ele já vai com o gabarito do poste, de acordo com a nossa sapata. E esse poste, uma vez que ele foi parafusado ali, ele pode ser retirado também, né? Eu tiro o parafuso, levo esse poste para outro lugar, se for o caso. Então, eu não perco o poste em caso de alguma alteração que eu precisar fazer. Então, indicado para esses casos. É um pouco mais caro que o engastado em alguns casos, porque o engastado também vai gastar um pouco mais de tubo ali para ser concretado. Então, vale a pena conferir a diferença desses dois e vale a pena falar para o cliente quando ele precisar qual que é a diferença de um para o outro, né? Qual seria a melhor opção para ele. Vai ser uma instalação definitiva, vai ser uma instalação que pode ser que altere, enfim. Um detalhe importante, às vezes de estacionamento compensa ser ele flangeado, porque se algum carro colidir ali, dá para tirar esse poste e substituir por outro facilmente. Já o engastado não, eu teria que cortar o poste ali na base e não reaproveitaria ele, né? Beleza? Então sobre fixação dos postes é isso.
Sobre o acabamento dos postes, aqui uma parte muito importante. Hoje, a gente faz dois principais tipos de acabamento, pintura eletrostática e galvanização a fogo. Claro que a galvanização a fogo também, seguindo a NBR 6323, que é uma norma só de galvanização. E importante a gente falar aqui, na pintura eletrostática, hoje a gente faz a pintura interna, na própria indústria. Maquinário próprio, com capacidade de pintar até 6 metros o poste, então por isso também aquela divisão dos postes que eu falei anteriormente. E hoje a nossa logística está programada para pintar bastante poste junto. A pintura eletrostática ela traz uma proteção parcial contra a ferrugem. Então a gente faz uma limpeza do poste, aplica a pintura eletrostática nele e dá um acabamento mais premium, mais liso ali, de acordo com o quão liso é o tubo, vai ser liso o acabamento. Então, posso colocar a cor que eu quiser também, né? Quiser fazer alguma personalização, alguma cor específica, é na pintura eletrostática que a gente faz isso. E ela é própria para ficar em ambientes externos, né? Por que proteção parcial, Lucas? Porque o poste não é pintado por dentro, né? Ele é pintado só por fora. A galvanização a fogo, ela já é uma galvanização terceirizada, então a gente não faz na própria empresa, a gente terceiriza isso, mas é também toda uma logística programada. Ela dá uma proteção completa contra a ferrugem, porque é uma galvanização por imersão, então o zinco é derretido, está lá borbulhando, a gente coloca o poste lá dentro, então ele entra poste entra zinco dentro do poste também, então dá essa proteção completa e a garantia é muito mais extensa, né? Porque a resistência e a durabilidade também é muito maior. Porém, dá um acabamento mais rústico, porque como é um material derretido, pode ficar algum resíduo ali de zinco na parte interna ou na parte externa do tubo, o que não dá um acabamento tão premium. O que algumas pessoas fazem também é galvanizar e pintar o poste. Não chega a dar um acabamento tão liso, mas ele já dá uma cor diferente para o poste também. Então essas são as duas possibilidades. Lucas, existe uma galvanização a frio, a zincagem? A gente não trabalha com isso, porque muitos clientes acham que a galvanização a frio ela vai dar a mesma proteção que a galvanização a fogo, mas não dá. Então, para não vender gato por lebre, a gente só faz a galvanização a fogo, ok? Opcionais para os postes. Aqui a gente trouxe dois principais opcionais. Não são vendidos separadamente, não é um outro produto, mas é um outro serviço que é anexado ao poste. São eles a janela de inspeção. O que é uma janela de inspeção? Ele é um rasgo que é feito ali, geralmente um furo oblongo na estrutura do poste. Tanto pode ser no engastado quanto pode ser no flangeado, para que seja manuseado o cabo. Então o cabo passa ali dentro para fazer a ligação da luminária ou do que for ligado lá em cima, da câmera, enfim. E aí a gente tira essa tampinha, pode fazer o manuseio ali e coloca a tampinha de novo. Não é indicado para obras públicas onde o índice de criminalidade é grande para roubar fio, roubar esses materiais, porque é um acesso ali ao que está dentro do poste, né? Mas em alguns casos é solicitado pelos editais e a gente consegue fazer, e hoje é cortado no laser, dá um acabamento bacana. E outro serviço que pode ser adicionado ao poste são as furações. Para alguns projetos específicos, precisa de furações específicas no corpo do poste, para passagem de cabo ou para fixação de caixas, como a gente pode ver aqui. Então, é possível fazer também essas furações, certo? Bom, esse foi o principal treinamento sobre postes aqui, válido para representantes, para vendedores, para o time interno da B&B também, para quem quiser assistir esse vídeo no YouTube. Trouxe um apanhado geral do que são os postes que são fabricados pela B&B Iluminação e espero que tenha entendido, dado um overview maior sobre isso. Caso ainda tenha alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, vou deixar aqui na descrição do vídeo também, vou deixar aqui no nosso portal do representante, para que você possa tirar a dúvida. É muito importante que você domine isso, porque isso vai te trazer mais performance, vai te propiciar vender melhor, vai propiciar produzir melhor, entender melhor como que os postes são fabricados, beleza? Então, até a próxima, valeu!